Fala pessoal, tudo bem? Para mais uma live. Prazer aí, professora Rose. Fala Du, beleza? Seja bem-vindo, professor André. Todo mundo aí podendo estar aqui nessa live. É o charme. Professor Josemar. Vamos bater um papo com o professor Rodrigo, né, da RC Goleiros. E pessoa fantástica que vai vir aqui para contribuir com todo mundo. Aqui já entrou. Vou adicionar ele aqui. A gente iniciar esse bate-papo. Todo mundo bem-vindo. Fala, professor. Eu sou o Rodrigo. Fala, negão. Beleza? Beleza, pai. Fui buscar o chapéu ali, É marca o estilo? registrada. Tudo em paz, nego, velho. Tudo em paz. Pô, Rodrigo, prazer imenso, cara, ter você aqui. Que nem eu falei Opa, pra você prazer em é off. meu. Cara, você faz sua profissão com tanto amor, tanto carinho, que tem hora que dá até vontade de ser goleiro, rapaz, só pra poder treinar contigo aí. Tá Ó, louco? aí a gente tá fazendo uns treinos online. Vou mandar o link pra você, viu? Pode Pra mandar que eu vou treinar divulgar. junto, viu? Ah, A molecada beleza. toda treinando, tá muito massa, velho. Que Tava até legal. uma bagunça aqui que eu tava dando treino, aí terminou, a gente já iniciou a live aqui. Caramba. Pô, muito legal. Massa, velho. Rodrigão, para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui, conta um pouquinho da sua história. Eu sempre faço a pergunta para todo mundo, para a gente poder conhecer um pouquinho do Rodrigo, né? Para o pessoal saber que você foi atleta, como você iniciou no futsal, um pouquinho da sua trajetória. Conta pra gente aí. Massa, negão. Eu, primeiro de tudo, foi que acho que desde criança eu quis ser professor de educação física e ao longo da minha vida esportiva eu fui conhecendo muitas pessoas, no caso vários treinadores, que só fizeram reforçar essa vontade, essa ideia, né? Sem dúvida, o primeiro deles foi o professor José Carlos Medeiros, no qual eu fiz uma live com ele ontem. Foi meu primeiro preparador de goleiro. Eu tinha, na época, 10 anos, estava no Santa Cruz, onde eu comecei a jogar. E aí, Zé, meu pai nunca apoiou o jogo, eu jogar futsal. Meu pai foi atleta de judô, muito bom, por sinal. Diversas vezes campeão aqui em Pernambuco. Virou professor de judô mais tarde. Meu irmão, inclusive, virou professor de judô. E eu fui pro lado da bola, né? E aí eu era a ovelha negra da família. E aí meu pai não dava muita moral no começo, velho. Ele levou no primeiro dia lá no Santa Cruz e depois ficou, acho que quase 2 anos sem acompanhar. Só que aí, toda a competição que eu passei aí, eu tava me destacando, sendo o melhor goleiro. E aí a galera começou a meio que pressionar ele, sabe? Dizendo que precisava investir e tal. Foi quando realmente ele contratou Menino Zé para ser meu preparador de goleiro. Eu fazia um treinamento à parte. E aí durou praticamente toda a minha trajetória como atleta. Tive outros preparadores de goleiro também, mas Menino Zé, sem dúvida, foi meu pai. Continua sendo meu pai na profissão. E aí eu joguei durante um bom tempo da vida, aí dos 10 até os 21, mais ou menos, foi quando eu parei de fato, né? Ainda cheguei a jogar algumas competições depois, mas sem tanto aquela rotina de treinamento, mais numa questão recreacional mesmo. E durante esses 10 anos, velho, a gente conseguiu conquistar algumas coisas, alguns campeonatos. Fui convocado para a seleção pernambucana. E aí, em 2010, com 17 anos, eu ingressei na faculdade e logo no segundo período recebi um convite para estagiar num clube, já com a preparação de goleiros. E aí eu comecei a conciliar, né? Eu jogava e também trabalhava como preparador de goleiro. E aí, 6 meses depois, a gente começou a mostrar resultado nesse clube, que era um clube, assim, um clube de um poder aquisitivo alto, mas não era, assim, uma força no futsal pernambucano, vamos dizer assim. E aí a gente conseguiu ter muito êxito com os goleiros
E a gente parou de perder de muito e passou a perder de pouco. Então a gente já via uma evolução, né? E aí o Santa Cruz, vendo isso, me contratou. Eu passei algum tempo no Santa Cruz, até a primeira crise, que eles pararam de pagar geral. E aí, assim, eu já estava alertado com isso, porque isso aí, querendo ou não, era uma fama do clube. Muitos clubes no Nordeste, até no Brasil, né, tem essa fama. Enfim. E aí eu criei o RC Goleiros, velho, em 2011. São 9 anos aí, pouco mais de 9 anos trabalhando com o RC Goleiros. E, velho, isso aí virou um projeto de vida, velho. No meu TCC da graduação, eu até comentei isso daí. Eu falei sobre preparação de goleiros e o nome, né, trabalho de conclusão de curso, mas era um trabalho de construção de vida. Então, a gente foi trilhando esse caminho aí. Na especialização também, o TCC foi sobre a preparação de goleiros, numa área mais específica, né? Eu me especializei em cinesiologia e biomecânica, então eu vim para essa área aí de movimento, né? Enfim, alguns goleiros aí convocados para a seleção pernambucana, a seleção brasileira. Graças a Deus, todos os anos aí a gente tem conseguido mandar atletas para fora do estado para realizarem seus sonhos. E eu acho que essa é a nossa missão hoje, realizar os sonhos através desses garotos, né? Que desejam ser atletas. Eu hoje não almejo essa questão de trabalhar fora do estado. Querendo ou não, ainda é muito desvalorizado a área da preparação de goleiros, infelizmente. É uma área tão importante que todos os clubes precisam de bons goleiros, mas se investe pouco ainda nisso. Então, hoje aqui com o RC Goleiros, querendo ou não, já me dá um aporte financeiro bom e assim, eu tenho reconhecimento aqui e todo o trabalho que eu faço além do RC Goleiros me impossibilitam de aceitar algumas propostas que já houveram. Então, mais ou menos é isso aí, negão. A gente vem trabalhando um bocado, tem alguns fiéis escudeiros que trabalham comigo no RC, menino Igor e menino Júlio, que viraram filhos, né, na profissão. Assim como eu tenho o pai, eu tenho os filhos agora. E eu acho que tem muito disso, né, velho? No esporte a gente vai... pessoas abrem portas pra gente e a gente abre portas para outras pessoas, né? Então eu acho que esse ciclo aí funciona muito legal. Pô, tem várias gente entrando aqui, ó, o professor Alain, o professor Guaíba também, uma grande referência Só também fera. na Menino preparação Bivolt. de goleiro. Vai aí me Guaíba, menino ajudando. Bivolt. O, o Rodrigo, fala uma coisa para mim. Como que você estrutura o seu planejamento, né, de trabalho? Porque você trabalha desde a iniciação, né, até o alto rendimento. E, assim, poxa, esses últimos tempos, assim, vocês vêm, entre aspas, exportando bastante gente, né? Vários goleiros chegando na seleção, vários goleiros se destacando em vários centros. Então, isso é sinal que o seu planejamento ele é muito bem feito, porque nada é por acaso, existe muito trabalho, muito conhecimento envolvido. Como é que você faz esse planejamento? O menino que começa com você, aí você já vai mapeando, pô, naquela idade ele precisa desenvolver essas situações, naquela idade já vou proceder para esse outra coisa, para chegar naquele momento lá, chegar lá. Por que eu falo isso? Porque os goleiros que vocês formam, assim, eles têm muita qualidade. Então, tem muitos goleiros que eles vão. Uma tendência, né? Não é só bom debaixo das traves, eles também sabem se portar dentro do jogo. Como que você cria, que você faz esse processo de planejamento, Rodrigão? Negão, essa questão de planejamento é uma coisa que eu bato muito nessa tecla e era até uma aula que eu estava montando aqui. Eu terminei o treino aqui do RC, agarrei aqui no computador, estava montando a aula e vai muito naquele ponto, né? Onde eu estou e onde eu quero chegar, né? Por isso existe planejamento para a gente trilhar os caminhos para facilitar a nossa vida. Então, assim, tem estudos, inclusive, que mostram que alguns preparadores de goleiros, poucos, se planejam para o que vão fazer e, em sua maioria, não planejam nada, outros planejam conforme a aula vai acontecendo. Então, é meio que assim, vou iniciar o treino hoje, vou iniciar aqui qualquer coisa. E durante a primeira atividade, eu penso na segunda
e depois penso na terceira e assim vai. Já houve caso de um atleta da gente daqui que saiu do estádio dizer que o treinador de goleiro pegava o tablet, olhava no YouTube, treinamento de goleiro, achava um treino legal, mostrava e dizia, ó, galera, a gente vai fazer isso daqui hoje. Meu Deus. E aí, assim, às vezes a gente até entende o porquê da desvalorização, que às vezes os próprios profissionais não valorizam o trabalho. Então, isso daí é muito comum ver, é triste de ver, né? Mas a gente sabe que acontece. A briga nossa é muito para tentar melhorar isso e tentar capacitar as pessoas para que elas entendam a importância de se planejar, a importância de melhorar o trabalho no dia a dia, enfim. Então, o que é que a gente vem fazendo hoje em dia? A gente segue muito a questão das fases do desenvolvimento de Piaget, né? O momento pré-operatório, operatório, operatório concreto, enfim. E aí, velho, cada fase da maturação da criança, existem algumas, vamos dizer assim, algumas particularidades. Então, por exemplo, na fase lá do pré-operatório, a gente tem as crianças ali na faixa de até 7, 8 anos, e é um período muito de simbolismo, negão. Então, assim, o que fazer com essas crianças para engajá-las durante o treinamento? Então, a gente tem algumas outras situações que são importantes destacar, que eu falo muito sobre o analfabetismo motor, que é uma coisa que está latente aí em todo o país e é uma coisa que pega muito a gente. Antigamente, a gente tinha uma fala de o menino da comunidade, né, o menino da favela, ele é mais desenrolado do que o menino do prédio, que o menino do prédio tem menos vivência motora. Hoje em dia, a gente atende crianças carentes também na nossa escola. E hoje o que a gente vê, velho, é que as próprias crianças da comunidade, crianças carentes, estão com a falta enorme na parte de motricidade. Então, pensando nesse ponto, como é que eu vou ensinar um movimento tão específico, um gesto motor tão refinado, se ela tem dificuldade em movimentos básicos do ser humano? Então, a gente precisa fazer um resgate aí dessa questão do movimento com relação à motricidade e dar um aporte, melhorar o repertório motor da criança, para que quando a gente entre nos movimentos específicos, ela tenha por ter uma maior vivência motora, ela vai ter maior facilidade de exercer e executar esses movimentos. Então, pensando nisso daí, a gente entra nessa questão das fases do desenvolvimento. Quando criança, como eu falei, a molecada tem muito essa questão do simbolismo. Então, a gente gosta de criar muitas brincadeiras de, por exemplo, criar realidades imaginárias para que as crianças se engajem e interajam nesse momento. Aí diz a turma faz, pô, Rodrigo, que bobeira, tu fica brincando com as crianças. Mas, cara, a melhor forma de você ensiná-las é entrar no mundo delas. Então, por exemplo, a galera, hoje em dia existe muito essa questão do celular, né? A galera vive conectada ali. Eu lembro na época que lançou um danado de um jogo chamado Pokémon Go. Meu amigo, isso virou uma febre. Eu não sei nos outros lugares, mas aqui em Recife virou uma febre. A molecada chegava para treinar com o celular na mão, caçando Pokémon. E aí, assim, eu fazia, caramba, que danado é isso, velho? Mas, assim, eu precisava entrar naquele universo para a gente gerar uma interação, gerar engajamento, gerar empatia, né? Então, baixei lá o danado do Pokémon Go, fiquei caçando Pokémon e brincava com eles. Ó, eu cacei não sei qual, cacei não sei qual. E isso daí já gerava aquela resenha pré-treino. E quando a gente entrava no treino, eles estavam comigo, sabe? Não dispersavam com facilidade, eles estavam atentos àquilo que eu ia falar, porque eles sentiam que eu fazia parte do processo. Eu não era aquele cara que estava um abismo de distância deles. Então, quando a gente vai propor as atividades, a gente pensa muito nessa situação de criar situações imaginárias para que as crianças elas engajem e interajam no processo. E aí, assim, no planejamento do RC, hoje a gente utiliza um aplicativo chamado Trello. Esse aplicativo permite com que a gente compartilhe todo o planejamento da gente e eu adiciono os professores que trabalham comigo.
Então, mês a mês, eles recebem a orientação do mês, no sentido geral, quais são as diretrizes para aquele mês, do ponto de vista de volume, intensidade do treino. Então, e aí eles passam, além das diretrizes gerais, eles têm a questão do dia a dia. Por exemplo, hoje foi queda, defesas baixas, podendo ser com a mão ou com o pé. Amanhã vai ser defesas altas, podendo com ou sem queda. Enfim, cada dia tem seu tema e a gente divide todas as turmas em iniciantes, intermediários e avançados. Então, eles têm os mesmos temas, as mesmas diretrizes, mas, óbvio, cada turma tem o seu exercício específico para aquela realidade, para aquela necessidade. Então, eles trabalham todos iguais, mas o treinamento é específico, individualizado para cada um. Então, a gente tem esse planejamento aí. A gente começou a utilizar o Trello no ano passado. Então, hoje eu tenho todos os exercícios que a gente fez no ano passado, desde o primeiro até o último dia de treino, a gente tem. Isso daí facilitou muito já para esse ano, porque a gente já começa a ver, pô, isso aqui funcionou legal, a gente pode replicar para esse ano. Isso aqui a gente precisa ajustar, precisa modificar, mas a gente já tem uma base. Então, facilita muito para seguir aí nessa temporada. E a gente faz esse planejamento aí com relação a volume e intensidade de acordo com o período competitivo. A gente vê quais são as competições que a gente tem principais no ano. No caso aqui em Pernambuco, a gente tem Copa Pernambuco e Campeonato Pernambucanos, que elas atendem basicamente cada uma um semestre. Então, as relações de volume e intensidade elas vão se alternando de acordo com o avanço nessas competições. Então, mais ou menos, essa é a ideia que a gente baliza os treinamentos e a gente vem seguindo e vem dando super certo, velho. Como tu falasse, os resultados, eles não passam a ser à toa, né? Antigamente a gente sempre tinha o planejamento dos treinos, mas por a gente não ter uma plataforma específica que concentrasse todos esses treinamentos, terminava que muitas vezes a gente perdia. Fazia treino no caderno, fazia na mão e fazia no celular, e às vezes isso daí se perdia, a gente não conseguia gerar um link de histórico, né? Hoje em dia, com o Trello, a gente tem uma facilidade enorme para a montagem dessas aulas e o registro delas, né? A gente consegue deixar tudo bem fixado e está sendo excelente. Para mim, como gestor e professor da escola, e para os professores que trabalham comigo. E só para finalizar essa parte do planejamento, além dessa questão geral, né, que a gente vai passando mês a mês e a gente tem a anuidade dos treinamentos, a gente também tem uma estrutura de cada treino, como tem que ser. Então, até a pausa para beber água é no momento que a gente define lá. E, assim, a gente vai montando desde o momento da motricidade, como eu falei que é muito importante, passando pelas técnicas, exercícios combinados, até chegar na aplicação do conteúdo do dia, que são os jogos situacionais. Então, como tu falasse, não adianta o cara saber muito, pegar a bola debaixo do gol, mas não entender o jogo, né? Então, essa aplicabilidade dos conteúdos do dia no treinamento são fundamentais para a gente ter esse desenvolvimento do goleiro como integrante do jogo, né? Excelente. Poxa. Vamos aproveitar uma pergunta aqui do professor Rafael. Conhece ele? Rafael Melo, futsal? Meu Deus do céu. Tem como tirar ele daí? O Rafa pergunta para você, Digão, o seguinte: qual as maiores dificuldades na montagem dos treinos de acordo com o nível em que seu goleiro está? Iniciação, base, alto rendimento. Rafa, a gente, assim, quando você tem um pouco mais de experiência com o processo, acho que você já vivenciou tanto que essas dificuldades elas vão diminuindo. Não que a gente não as tenha, mas a gente termina vendo tanto aquilo dali que a gente termina meio que sabendo o antídoto, né? Para tratar aquilo dali. Então, hoje, Rafa, o que eu enxergo assim como maior dificuldade é quando a gente pega atletas, vamos botar assim, a partir do sub-15, que nunca vivenciaram o treinamento específico dentro de uma forma integrada ao jogo. Então, são atletas que conseguem executar muito bem os movimentos pré-estabelecidos,
mas eles não conseguem tomar boas decisões em situações de jogo. Eu acho que todo mundo já viu um goleiro que tecnicamente ele é muito bom, mas ele só toma a decisão errada. Então, isso daí acontece muitas vezes por você limitar o goleiro a um determinado tipo de treinamento. Não estou dizendo que existe certo ou errado. E existe muito essa discussão hoje na preparação de goleiro, Luiz. Perfeito. Mas o que eu acredito que seja como fundamental é que você precisa melhorar a mecânica, sem dúvida. O goleiro, tecnicamente, ele consegue responder de forma mais rápida pelos movimentos já estarem automatizados. E o entendimento do jogo, os treinamentos situacionais, faz com que ele faça o movimento certo na hora certa e no momento certo, né? Então, essa é a grande busca da gente. E quando o goleiro Perfeito. chega nessas idades mais avançadas, termina que fazer com que ele entenda as relações do jogo fica um pouco mais difícil, porque ele vem muito bitolado a um determinado tipo de ação e não a agir de acordo com o jogo, né? Perfeito. Até aproveitando essa sua fala, o professor Josemar, ele vem aqui e já vem de encontro. Era até uma pergunta que eu queria fazer para você. Nesse processo de formação, como é que você distribui, né, os fundamentos a serem trabalhados? Tem algum que pode se priorizar ou que temos que tomar alguns cuidados? Massa, Josemar. Show de bola, velho. Negão, eu penso o seguinte. Hoje existe, até ontem eu estava conversando com alguns amigos sobre uma polêmica que hoje é o espacate. Tem gente que usa demais e tem gente que condena o uso do espacate. E aí a minha fala foi muito no seguinte sentido. Qualquer movimento, ele pode ser errado, ele pode ser ruim, utilizado no momento errado. Se eu tiver que fazer um espacate e eu fizer uma queda, eu posso tomar o gol. Ah, mas a queda é o movimento correto, é o momento que você consegue segurar a bola. Sim, cara, mas não era o momento de fazer queda. Era o movimento de fazer um espacate, porque a demanda ali necessitou disso. Então, assim, quando a gente pensa nos menores, eu acho que a gente precisa muito ofertar um repertório rico em movimentos para que elas, e depois com os treinamentos de situação de jogo, fazer com que elas entendam quando e por que usar aquele movimento. Então, eu acho que não tem necessidade assim, de eu limitar a criança a só fazer queda. Por exemplo, a criança de até 8 anos só faz queda, ela não faz espacate. Pô, mas se ela precisar num jogo, ela não vai saber fazer. Então, o processo de formação, ele é de longo prazo. A gente precisa compreender isso. Tem algumas coisas que, por exemplo, a gente não utiliza, tem a galera do chutão, né, negão? Tem a galera que vem, que quer botar o goleiro para chutar de um lado para o outro e quer ganhar na apelação. E aí eu já tive pai que falou comigo assim, Rodrigo, eu quero botar o menino para chutar. Tem como fazer um treino para ele chutar de uma barra para outra? Eu disse, não. Porque o pensamento de quem forma é o seguinte, pelo menos na minha visão, eu preciso fazer com que o atleta ele tenha conhecimento de situações que sejam úteis para ele lá na frente. Lá na frente, com o goleiro lá na barra, ele vai dar um chutão de uma barra para outra? Não vai, cara. Porque o goleiro adulto, ele não vai tomar um gol se ele estiver na barra. Óbvio, vai ter Perfeito. situação de um goleiro linha eu precisar fazer essa finalização. Beleza, mas já muda o cenário. Não é um chutão de uma barra para outra que eu precise ficar fazendo gol dessa forma. Então, isso daí é uma coisa que eu particularmente não trabalho. Movimento de espacate médio, defesa com espacate médio e alto, é uma coisa que eu não trabalho. Espacate frontal, eu não trabalho. Mas não no sentido de que eu não devo ofertar. Eu não acredito que isso seja uma técnica que otimize a relação de defesa do goleiro. Por exemplo, se a bola vem na possibilidade de eu fazer um espacate médio ou alto, eu posso fazer uma queda média ou alta, que me dá muito mais segurança. E aí, numa relação biomecânica, a perna de impulso me dá muito mais força para chegar ao meu objetivo. E aí entra essa relação. E no espacate frontal, porra, o que você vê de goleiro tomando gol debaixo da perna porque quer fazer essa porra desse espacate frontal, tá de sacanagem. E não se trabalha mais base. Então, o movimento de base, você
ativa muito menos graus de liberdade, onde você facilita a relação de defesa para o goleiro e você economiza energia e tempo, velho. Então, por que eu vou estar trabalhando determinado movimento que ele não é funcional? Então, é aquela situação. A gente vai trabalhar, vai ofertar tudo, desde que esse tudo otimize a relação do goleiro na proteção da meta e na relação dele com o jogo. Eu não vou trabalhar uma coisa porque eu acho bonito, mas ser ineficiente. Então, dentro daquilo que a gente acredita, a gente oferta tudo, independente da faixa etária. O importante é, óbvio, se eu vou ensinar uma queda, a gente tem os processos educativos para ensinar a queda. Se eu vou ensinar o espacate, tem os processos educativos para aprender o espacate. E aí o processo também de quando utilizar cada movimento. Perfeito. Aproveitar até essa sua fala, Rodrigão, deixa eu fazer uma pergunta minha aqui. Teve uma época que o pessoal começou a discutir muito, principalmente os profissionais de goleiros, né? Que o pessoal estava comentando que o jogo estava ficando muito rebatido. Os goleiros não estavam mais fazendo defesa e, consequentemente a isso, muitas vezes assim o jogo parava muito. Como é que você via esse debate? O que eles estavam querendo dizer? Estavam dizendo que estava havendo um excesso de espacate, alguns movimentos de goleiro, e os goleiros não estavam se preocupando mais em pegar a bola, e sim simplesmente evitar o gol. Como é que você se posiciona, né, nessa relação? Vamos lá. Cara, eu acho que o primeiro objetivo é impedir que a bola entre na meta. Beleza? Sim. Partindo desse princípio, se eu vou fazer um espacate, se eu vou fazer uma queda, sendo o movimento no momento adequado, para mim tá correto. Pô, mas o cara só precisou fazer espacate e a bola só veio próxima do corpo dele ali. Para que ele vai fazer uma queda se não é o momento de fazer uma queda? E aí a relação de própria dinâmica do jogo mudou. O jogo está muito mais rápido do que antigamente. Então, a bola ela é muito mais rápida. E aí termina que muitas vezes, velho, por mais que o goleiro faça queda, me diz aí, quantas quedas os goleiros encaixaram as bolas? É verdade. Porra, então a culpa não tá no espacate, velho. A dinâmica do jogo mudou demais. Então, pô, o cara meteu uma porrada lá no canto, vai lá encaixar a bola. Vai lá ver como é fácil segurar essa bola. Então, muitas vezes, na própria defesa com a mão, o goleiro espalma ela. Óbvio, tem situações em que se permite você fazer uma base, por exemplo, e o goleiro faz um espacate frontal. Aí ele chuta a bola pro meio da quadra, ou quando não chuta pro meio da área, ou quando não leva o gol debaixo das pernas. Beleza. Nesse momento aí, sim, a relação ficou um pouquinho conturbada. Mas, no mais, velho, claro que se o goleiro pudesse segurar todas as bolas, ele ia segurar. Mas a realidade, cara, quem tá ali atrás sabe o quanto que é difícil, né? Então, por mais que o treinamento ele seja segurando a bola, no jogo às vezes não dá, meu irmão. No jogo não dá. E até uma crítica que eu faço é que muitas atividades se preocupam demais com a velocidade do movimento e pouco com a qualidade do movimento. Então, às vezes, você vê o goleiro chegando totalmente errado na bola, espalmando a bola numa condição onde ele podia segurar e fazendo um movimento totalmente errado, porque o treino exige velocidade. Velho, foda-se a velocidade, eu preciso de qualidade. E aí, qualidade com velocidade, perfeito. Mas se eu for me ater somente à velocidade, aí, velho, não adianta, não precisa nem do preparador de goleiro. Qualquer pessoa monta um treino e fica chutando bola. Então, eu acho que a qualidade ela é primordial. E saber usar cada movimento em cada situação. Isso é fundamental. Perfeito. Vou fazer uma pergunta aqui do JG033 e pergunto para você assim, Rodrigão. Como que tu faz para o teu goleiro melhorar o jogo com os pés? Boa, show de bola. E fundamental para o goleiro hoje em dia, né, velho? Não dá mais para o goleiro estar só debaixo da barra, senão ele vai virar aquele cara que vai ser só entra para pegar pênalti e falta aberta. Porque no jogo em si fica muito complicado. Cara, os jogos com os pés, a gente tem a relação mecânica em si, mas o principal do jogo com os pés é fazer com que a bola saia do portador e chegue ao recebedor. Ponto.
Então, a gente gerar constrangimentos nos exercícios, eu acho que é muito importante. Nos menores, quanto menos constrangimentos, mais fácil vai ser para eles. Então, atingir o êxito nessas categorias menores é muito importante. A gente tem bobinho que a gente faz 8 meninos contra um marcando num espaço gigantesco. E às vezes eles ainda perdem a bola, por ainda não ter tanta intimidade, né? Mas à medida que o tempo vai passando, a gente vai introduzindo outras situações de jogo, até para nos jogos situacionais, para que a gente consiga simular ações do jogo. Então, eles tendo bons passes, boas finalizações, boas transferências, eles vão poder utilizar isso daí e melhorar o nível do jogo situacional deles. Então, isso daí facilita muito. Inclusive, o jogo com os pés, com os dois pés, facilita, inclusive, o movimento de defesa com os pés. Então, se eu tenho, por exemplo, eu sou destro e melhoro o meu jogo com o pé esquerdo, na hora de fazer a defesa com o pé esquerdo, eu vou ter maior destreza motora para executar esse movimento. Então, ele me ajuda não só na parte de circulação ou jogo ofensivo, como na questão também defensiva, no movimento de defesa com os pés. E fundamental trabalhar isso daí, velho. Fantástico. O professor Renato Magro, ele trabalha aqui com a gente aqui em Botucatu, ele é o nosso treinador de goleiro, ele pergunta para você o seguinte, Rodrigão: como fazer para adequar o volume e intensidade dos treinamentos no período de competições? E para você, no caso do alto rendimento, o que é mais eficaz? A repetição do movimento ou a repetição de ações? Vamos lá. Primeira pergunta. Se eu me esquecer da segunda, tu me lembra depois. Tranquilo. Relação volume e intensidade. Vamos lá. Vamos falar o que a gente faz aqui no RC, beleza? Quando Beleza. a gente pensa em relação de volume, a gente tem duração, beleza? A gente faz mais movimentos a cada exercício. Então, eu costumo dizer que a pré-temporada do RC e os primeiros meses seguintes à pré-temporada, eles são mais do mesmo. Como assim? Eu vou fazer, por exemplo, eu vou trabalhar queda baixa. Eu vou fazer queda para o lado direito, queda para o lado esquerdo. Então, eu vou, desloco, toco, queda. Desloco, toco, queda. Desloco, toco, queda. Eu vou melhorar a questão motora e com o volume alto do treinamento, eu vou dar um condicionamento físico geral. Beleza? Esse é um ponto. E aí eu posso fazer para qualquer técnica e com qualquer movimento. Pode ser com salto, deslocamento de skipping, lateral, frente e costa, enfim, como tu quiseres trabalhar. Quando eu vou para um momento de competição, não início de competição, mas quando eu estou na época do funil, né? Diminuindo o funil, a carga de treino na relação de volume, ela diminui e eu entro muito mais numa questão de intensidade com imprevisibilidade. Como assim? Eu vou trabalhar com queda, mas eu não vou ficar toca e faz a defesa, toca e faz a defesa, com bolas programadas. Eu faço com bolas aleatórias, porque eu entro muito mais na relação da intensidade de ser uma bola ali e essa bola ser imprevisível, que é o que acontece no jogo. O goleiro não vai saber onde a bola vem. Então, quando eu adiciono essa questão da imprevisibilidade, eu já estou trabalhando uma questão direta do jogo. Então, eu faço lá, quando eu faço algum exercício combinado nesse momento, no máximo 3 bolas. No máximo. Então, normalmente pum, pum, 2 bolas. Já finalizou. Porque quantas vezes o goleiro num jogo ele faz 3 defesas seguidas? Então, nesse período, a gente treina 1 ou 2 bolas. Ponto. Então, essa é a relação. Agora, intensidade alta, mas um volume muito baixo. Às vezes você termina o treino, o goleiro não está muito desgastado, está tranquilo, mas nesse momento eu não preciso gerar desgaste nele. Porque todo desgaste, no ponto de vista físico, eu fiz lá no período preparatório, agora eu preciso só manter. Então, esse tipo de treinamento, você não desgasta o cara e você prepara o cara para o jogo. Então, ele está preparado para o que vai acontecer de fato no jogo. Então, essa relação aí de volume e intensidade, basicamente é isso daí. Beleza? A segunda pergunta qual era? Era se no caso do alto rendimento, o que é mais eficaz? A repetição do movimento ou a repetição de ações?
movimento e ações, seria ações de jogo, né? Vou entender dessa forma. Cara, eu acho que é importante você trabalhar tudo. Não tem como eu dizer assim, eu vou trabalhar só a situação de jogo, mas meu goleiro está precisando de algum ponto corrigir, fazer algum ajuste ali. Então, eu vou precisar ajustar. E na situação de jogo, precisa estar atrelada muito ao modelo de jogo que o treinador desempenha. Não adianta meu treinador só faz marcação alta e eu trabalho comportamentos de defesa baixa. Então, movimentos só de reação curta ali, movimentos de bolas próximas da área, isso daí vai ter também. Mas essa questão de jogadas, lances de cobertura, eu estar um pouquinho mais avançado, retornar ou avançar, essas situações eu preciso também estar atrelado ao treinamento, de acordo com a forma como o meu treinador trabalha. Então, essa relação aí, se eu vou trabalhar mais a repetição técnica ou mais a situação do jogo, eu acho que é sempre atrelado, sempre juntos. Óbvio, vai ser um momento outro, mas sempre trabalhar as duas situações. Não tem como a gente desvencilhar isso daí, não. Perfeito. O professor Tiba Futi, ele pergunta para você, Rodrigão, você acha que os movimentos pré-estabelecidos ajudam na decisão no jogo? Treinos analíticos são válidos? Ele fala, ele pergunta pergunta sua opinião porque se preconiza hoje que deve ser técnica aliada à decisão no treino. Como que você vê isso, dos movimentos pré-estabelecidos, se ajudam na decisão no jogo e se treinos analíticos são válidos? Então, essa é aquela discussão que eu estava falando, né? Tem gente que é só isso ou só aquilo. Eu acho que tem que ser os dois. Para melhorar a relação técnica ou fazer uma manutenção técnica, os movimentos pré-estabelecidos são muito interessantes. E a relação das ações do jogo também são muito válidas. Então, o goleiro precisa estar sempre tendo uma manutenção técnica e também de elementos de jogo. Então, é trabalhar as duas formas sempre, velho, sempre. E mesmo no momento, quando a gente estiver fazendo o trabalho analítico, de uma forma declarativa, sempre está conversando o uso daquilo dali no jogo. E o contrário também é verdadeiro. Quando o goleiro estiver fazendo um treinamento situacional e ele faz o movimento errado, a gente é importante corrigir também a ação técnica. Então, é importante porque as duas vão andar alinhadas. Se meu goleiro consegue reagir tecnicamente bem e toma decisões boas, eu só tenho a ganhar com esse goleiro aí. Se ele toma decisões boas, mas executa movimentos ruins, eu também vou ter um problema. E o contrário também é verdadeiro. Então, é importante eu sempre alinhar as duas ferramentas, né? Perfeito. E você consegue, Rodrigo, por exemplo, assim, como se fosse uma linha do tempo, tanto do jogo quanto do treinamento. Você já explicou para a gente aqui que a velocidade do jogo ela está muito mais rápida. Mas como é que você vê esse processo do passado, do presente e do futuro? Como que você vê essa situação para o goleiro? O que o goleiro, vamos supor, do passado tinha que ter, que do presente tem que ter, que você acredita que no futuro ele vai precisar ter, com esse avanço que vem tendo do jogo, né? Hoje está um jogo muito físico, um jogo muito rápido. Como é que você enxerga? Principalmente você, né? Que foi de goleiro, dentro de quadra, agora preparador do goleiro. Aquele jogo que você jogava lá atrás, ele ainda é lembrado hoje ou o jogo hoje está muito diferente daquele? E o jogo do futuro, o que você pensa? Vamos supor, o seu menininho que tem hoje 7 anos, que daqui 13 anos, vamos supor, vai estar no sub-20, talvez esteja num adulto. Como é que você enxerga isso, Rodrigão, essa evolução? Negão, primeira coisa, todas as regras são manipuladas para fazer mais gols, nunca para fazer menos gols. Esse é um ponto. Então, a preocupação do goleiro, muitas regras, né, foram modificadas justamente afetando a posição do goleiro. Eu não duvido que futuramente, sei lá, aumentem até o tamanho da meta. Não duvido. Chegou a se cogitar isso daí no futebol. Após a Copa do Mundo de 2010, eu lembro, mesmo com aquela bola Jabulani, que estava acabando com os goleiros, a quantidade de gols ela foi reduzida. E começou a se cogitar aumentar o tamanho do gol. Imagina aumentar o gol do campo, né? Então, porra, foda. E aí terminar de quebrar os goleiros mais baixos, né? Mas, enfim,
Então, assim, algumas coisas ainda vão mudar para aumentar a incidência de gols. E com a evolução do jogo, hoje, por exemplo, eu seria um goleiro que entraria para pegar falta aberta e pênalti. Eu tinha uma transferência boa, mas só isso. Se me botasse lá para o meio para jogar com o pé, estava morto. Então, hoje eu teria muita dificuldade de jogar. Você vê o Pato, que é o atual bicampeão da Liga, ele joga com o Johnny quase que o tempo inteiro, velho. E quando tem falta aberta, quem batia era Hulk. Então, vê a importância que tem de você ter goleiros bons com os pés. Ah, Rodrigo, mas isso aí é um detalhe. Porra, você ser bicampeão da Liga é um detalhe, tá de sacanagem. Então, mostra, velho, o quanto que é importante, de fato, essa mudança, né? Pensando nessa linha do tempo aí, negão. Antigamente, os goleiros não jogavam com os pés. Depois passaram a fazer algumas transferências. Hoje, alguns jogam, outros não. Futuramente, certamente, o goleiro vai ter que jogar muito com o pé. Existem alguns estudos que mostram, velho, que chegam a ter jogos onde o goleiro faz mais ações ofensivas do que defensivas. Então, se o goleiro não tiver integrado de fato ao jogo, ele vai ficar para trás. Então, teve até uma fala essa semana com um amigo, onde ele fala o seguinte: Rogério Ceni não foi um cara à frente do tempo. Ele foi um cara que se adaptou às mudanças das regras. Os outros que não se adaptaram, velho, porque a regra permitia o jogo dele com os pés. E ele o fez. Então, os goleiros vão precisar se adaptar a isso, e aquele que se adaptar primeiro e melhor vai ter vantagem. Então, eu acho que a relação vai ser muito essa, velho. A inserção do goleiro no jogo ofensivo e ser, de fato, mais um cara a gerar uma linha defensiva. Então, a gente pensa, né? Quanto mais linhas de defesa eu tiver, mais situações de cobertura eu posso ter, né? Então, pensando nisso daí, se o goleiro ficar cravado lá dentro do gol, meu sistema defensivo ele fica todo comprometido, a não ser que eu jogue com uma defesa baixa. Então, eu acho que essas relações aí específicas do jogo, elas vão ser muito... cada vez mais fortes, né? E mais necessárias nos treinamentos para os jogos. Perfeito. E até aproveitando essa sua fala, você procura estabelecer da iniciação, base, depois no alto rendimento, um trabalho paralelo com a parte psicológica e emocional dos seus goleiros? Porque o goleiro, ele é o único que não pode falhar, né? Os outros falham, tem alguém para poder ajudar. E muitas vezes, assim, tem alguns goleiros que às vezes podem acabar se abatendo, principalmente na base, iniciação, que às vezes toma um gol, a criança chora, isso aqui. Como é que você faz esse processo, nessa parte de mentalidade do goleiro? Porque ele tem que ser muito forte, porque vai 10 bolas no gol, ele cata 9, mas às vezes ele falha em uma, o time perde de 1-0, ele é o crucificado. Como é que você desenvolve esse trabalho, Rodrigo? Velho, sem dúvidas, o ideal é a gente ter um profissional especializado nisso. Mas como nem tudo são flores, né? E a gente não consegue ter uma equipe multidisciplinar, a gente vai tentando aprender o que pode. Nos momentos de seleção pernambucana aqui, a gente consegue ter uma comissão muito bacana, às vezes chega a 12 membros de comissão técnica. E assim, nesses momentos, o que eu posso sugar dessa galera, a gente aproveita, porque a gente sabe que na realidade do clube é totalmente diferente, né? Então, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, massagista, a gente aprende de tudo um pouco para agregar o clube, né? Então, nessa relação dos goleiros, o primeiro ponto é que eu acho espetacular o quanto que o goleiro consegue maturar antes do jogador de linha. Isso aí, cognitivamente. Porque ele é o cara que carrega a maior responsabilidade do time, velho. Às vezes você Sim. pode pensar que não, mas, velho, só o goleiro sabe o quanto dói tomar um gol. Só o goleiro sabe aquela bola que entra na gaveta, que todo mundo diz que foi indefensável, e ele fica o dia todinho pensando que poderia ter pego aquela bola. Então, isso daí, velho, cria uma casca muito grossa. E trabalhar isso com a criança também é foda, né? Porque
até hoje a relação dos pais é muito dessa questão da criança, do filho não se frustrar. E eu acho que o que ensina para a vida são justamente as frustrações, velho. É os erros que a gente comete, que a gente vai aprendendo. Quando a gente vê outro errar e, opa, se eu for por esse caminho aqui vai ser errado. Aprender com o erro do outro também é importante. Então, no RC, às vezes acontece, chega um aluno novato, às vezes não está muito habituado ali com o sistema, e o goleiro falha numa bola. Aí um começa a rir. Eu digo, opa, esse é o ponto de eu dar a botada, né? E aí, você gosta que alguém fique rindo quando você erra? Não, tio. E por que você tá rindo do colega? Essa é a hora da gente se ajudar. Então eu já mostro para ele que, tipo, na equipe dele, pô, o cara lá perdeu o gol. Ele não tem que chegar pro cara e dizer assim, pô, fulano, tu perdesse o gol, faz o gol. Não, velho, vamos lá, na próxima você vai acertar. E até mesmo essa questão da forma como ele interage com os colegas, essa recíproca também vai existir. Inclusive, isso é um gatilho mental, né? O gatilho da reciprocidade. Então, se eu trato os meus colegas de uma forma, se eu eventualmente vier a falhar, meus colegas também vão me ajudar. Porque eles sabem que eu estou sempre com eles, né? Então, essa questão é muito bacana. E o trabalho na escola de goleiros é bacana, porque à medida que eles vão aprendendo isso, às vezes na dinâmica do treino eu não consigo ver algumas coisas. Por isso a gente filma, né, os treinos. Mas a molecada, quando já consegue ter o conhecimento ali dos movimentos, eles mesmos se ajudam. Então, essa questão do goleiro se diferenciar nessa situação acontece muito por conta disso. Os goleiros são muito de se ajudar, né, velho? Tem uns que só quer cornetar o outro, né? Mas eu acho que a maioria vem para ajudar, para agregar, para trazer o outro, para ensinar. Então, eu acho que essa situação aí, velho, o goleiro se desenvolve muito pela responsabilidade que ele tem. Então, aqueles que assumem de fato essa responsabilidade crescem demais, velho. Perfeito. O JG, ele faz uma pergunta para você, Rodrigo. Ele pergunta como você trabalha a cobertura dos seus goleiros e a saída de bola. Massa. Negão, vamos lá. Lá no esporte, eu acho que todo mundo está cansado de ver aí a defesa setorial de Neto, né? Zona vermelha, zona amarela, zona verde. Então, assim, é importante que o goleiro também entenda essas funcionalidades para que na hora do jogo ele saiba se portar. Por exemplo, o time está lá na zona de construção, na zona verde, só que o meu jogador, ele não está pressionando. A linha de defesa está alta, mas ele não está pressionando. Ou seja, o portador da bola está pensando o jogo, certo? Ele está ali com a bola sem ser agredido, ele não está se preocupando em proteger a bola. Então, nesse momento, tem goleiro, eu tenho até alguns vídeos salvos, que os goleiros, às vezes, vão lá fazer a cobertura, fica ali na frente da área. Só que se o cara perceber isso, velho, primeira oportunidade que ele tiver, ele vai fazer o gol por cima de você. Então, entender esse momento, se o portador da bola ele está pressionado ou não, é muito importante. Então, assim, se o portador da bola foi pressionado, você pode, nesse momento, começar a avançar, porque essa bola não vai vir em direção ao gol. Porque o cara, quando vai subir, ele não sobe fechando a ala. Ele não sobe fechando a linha lateral para o cara não ir para a lateral. Ele sobe impedindo a progressão no terreno, que esse é um dos princípios do jogo. Progredir no terreno e finalizar na meta. Então, ele vai fechar a progressão do terreno. Então, esse cara só vai ter passes para frente se for em bolas diagonais. Nesse momento, o goleiro pode e deve ficar mais avançado, porque ele se aproxima, ele forma a última linha defensiva e ele consegue sair. Então, nos treinamentos, o goleiro precisa primeiro ter o entendimento dessa organização tática para que, dentro das situações de jogo, a gente consiga fazer com que ele saia. E aí também gerar movimentos de imprevisibilidade, para que ele não saiba se a bola vem alta, se a bola vem baixa, se a bola vem do lado direito, se ela vem do lado esquerdo, para onde eu tenho que rebater essa bola, se eu posso dominar, se eu chuto para fora, enfim. Então, as situações de jogo que a gente cria, elas vão dando para o goleiro esse repertório do que ele tem que fazer em cada momento. Óbvio, vão acontecer situações que ele não vivenciou, mas a junção de movimentos que ele já vivenciou dão para ele um repertório e ele vai
ter uma decisão adequada ali naquele momento. Mais ou menos por aí. Aproveitando uma fala sua que você falou da questão do vídeo, né, que você filma, tudo mais. Eu até queria saber de você da questão do feedback, né? Como é que são os seus feedbacks durante o treinamento e do jogo, para você ter o time certo, de não ter tanta informação e ao mesmo tempo não deixar passar. Você, assim como o Neto, utiliza foto e imagem em alguns momentos, tipo, ele errou aquela ação, você já para naquele momento e já faz. E você utiliza também, às vezes, mandar para o goleiro, falar, ó, lembra aquilo que a gente conversou? Tá aqui o vídeo, para ver se, para poder o processamento da informação ir para trás e aí já ficar fixado nele. Como é que você faz esse processo, Rodrigão? Perfeito, negão. Até eu, nas aventuras aí como treinador, lá no PSG Academy, eu tô com a galerinha do Sub-10 e eu tinha muita dificuldade de ter essa relação da percepção do timing, né? Do momento certo de fazer intervenção, até pela questão da inexperiência nessa função como treinador. E aí, velho, o que eu bato de papo com o Choquito é um absurdo. E ele fala sempre, velho, até com o Neto, né? Velho, é o tempo. E aí, esse tempo que eu não tenho com a equipe toda é o que eu tenho com os goleiros. Então, isso daí fica muito claro pra gente. Pô, às vezes, antes de acontecer a merda, você já vê que vai acontecer a merda. Eu acho que tu tem isso na cabeça quando a defesa se desarruma e você já vê que aquilo ali vai dar ruim pra gente. Ou a favor, né? Então, assim, essa relação é muito importante nesses jogos. A correção técnica nos exercícios mais analíticos, elas são pontuais ali e tal, e são mais simples de enxergar. Mas a velocidade na dinâmica do treino situacional, ela termina necessitando um olhar mais refinado. E aí, é óbvio, a prática que tu tens com o treinamento, ela vai te dar essa situação, né? Então, essa relação de, opa, parou, segura, volta lá. Volta de onde estava. Isso daqui é melhor fazer isso ou isso. E você vai fazendo com que o cara, ele mesmo, vá descobrindo a resposta correta, mas sem você chegar lá e dizer assim, ó, a resposta certa é essa, sabe? Você vai guiando a descoberta dele, né? Então, eu acho que esse time aí, ele é muito importante, negão, porque o goleiro, ele tá inserido no jogo, velho. O futsal é um esporte de invasão. Então, você precisa estar inserida ali naquele momento. Então, se você não consegue ter essa leitura, é muito complicado. E com relação aos vídeos, é muito bacana também a gente, quando passa, principalmente para dizer, ó, se liga, tá vendo aquilo ali que eu falei? Tá vendo porque acontece assim? Ó, se tivesse feito isso aqui, tinha sido melhor. Entendeu? Então, dá para a gente fazer essas correções. Inclusive, tem um goleiro que treinou com a gente, Rafa. Ele hoje trabalha nos Estados Unidos. E Rafa tinha muita dificuldade no espacate e tal. E vendo os vídeos, eu disse, opa, a gente tem um problema aqui de encurtamento. Rafa não conseguia, no momento do espacate, estender todo o joelho. Então, ali vendo o vídeo, eu disse, olha só, mandei para ele, disse, Rafa, tu tens algum encurtamento na posterior? Aí ele fez, porra, sou mais entrevado que uma árvore. Eu disse, vamos melhorar isso daqui para a gente facilitar o movimento técnico. E aí foi o que a gente fez. A gente foi melhorando essa questão da flexibilidade e, consequentemente, a gente melhorou o movimento dele para o jogo. Então, assim, o vídeo ele ajuda muito a gente nesse sentido. Porque na velocidade do treino, muitas vezes a gente não consegue ver tudo. Então, é importante o vídeo, óbvio, além das publicações, das divulgações que a gente faz, é muito para uma relação de análise dos movimentos. Isso é o principal ponto. Perfeito. E para a gente fechar, Rodrigo, vou fazer a última pergunta aqui para você. Como é que você trabalha a questão da comunicação? Porque muitas vezes o goleiro tem dificuldade para falar, né? Você faz exercícios específicos para isso? Você estimula isso, às vezes, dentro do jogo? Como que é feito isso? Porque o goleiro, ele é o último homem, né? Ele tá vendo tudo ali, é feito cascata, né? Goleiro, fixa e vai indo. Mas aí o goleiro tá ali. E muitos goleiros, muitas vezes, são muito retraídos, né? Não consegue falar e fica um pouco mais quieto. Como que você vê a importância da comunicação para o goleiro? Goleiro mudo tá morto, né? Primeiro ponto. É muito complicado. E é aquela questão, por ele estar lá atrás, ele tá vendo tudo e para ele ele tem mais facilidade de fazer as orientações, né? Então,
quando a gente está no treinamento, acontece muito o seguinte: ah, mas você tem que falar. E o garoto não sabe o que é para falar, velho. A criança, pô, não tem. Eu vou falar o quê, tio? Tá entendendo? Então, muito mais do que você tem que falar, ensinar o que falar, para a criança entender o momento que está acontecendo ali no jogo, para ela saber passar a orientação correta e rápido. Porque assim, fulano, o jogador está circulando nas tuas costas do lado direito para o lado esquerdo no fundo. A bola, o fulano já recebeu a bola e já fez o gol faz 5 minutos. Mas se eu disser, fulano, esquerda, fundo, opa, fulano sou eu, esquerda é aqui, o fundo é lá. Eu já preciso me ligar que ali é onde eu preciso marcar. Então, essa relação é muito importante. Eu gostava muito de fazer o seguinte com o meu back, com o meu fixo. Fulano, presta atenção na minha voz. Só me escute. Eu vou guiar você no jogo. Fique tranquilo. E aí ele sabia que a minha informação, quando eu passasse para ele, ia ser algo claro para ele e algo que fosse específico para ele no jogo. E aí tem goleiro, velho. Ah, o goleiro tem que falar. Mas tem goleiro que vira torcedor na quadra. Vai, marca, chega, vai para lá, vem para cá, não sei o quê. Quando o cara passa uma informação relevante, a pessoa tá ouvindo tanta merda ali que quando chega uma informação relevante, ela bloqueia. Porque ela tá bloqueando aquela poluição sonora para ela se concentrar no jogo. Então, a mesma coisa. A torcida tá falando um monte. Tu vai conseguir entender o que a torcida tá falando? Não vai, velho, porque aquilo ali não é informação relevante para o jogo. Mesma coisa quando o goleiro não passa informações relevantes para o jogo. Então, muito mais do que dizer que o goleiro tem que falar, é ensinar ele o momento de falar e a forma de falar. Isso é o mais importante. Perfeito. Digão, falta menos de 2 minutos aqui, bem dizer. Queria te agradecer, cara. Que grande aula. Poxa vida. Falei para você que a galera que te ouve dá vontade até de ser goleiro. Muito claro nas palavras, na explicação. É fantástico. Então, vou passar a palavra para você, mas eu agradeço do fundo do coração, viu? Que você tá aqui no Desvendando Futsal, falando um pouquinho do seu trabalho, que para mim é fantástico, viu? Muito obrigado do fundo do coração. Valeu, né, velho? Eu que agradeço. É sempre muito bacana poder participar, poder interagir com a galera. E nesse momento, velho, que a gente tem visto muito, eu tenho feito algumas lives, mas o principal é que eu tenho assistido muita live, velho. E, porra, o tanto que a gente tem conseguido absorver, né, de tantos profissionais que estão aí aproveitando essa quarentena, esse momento difícil para produzir conteúdo. Então, isso daí é muito bacana, uma oportunidade muito legal. E tá aqui conversando com você, meu velho. Tantos profissionais bacanas passaram por aí. E tá aqui entre um deles é muito bacana. E só agradecer, velho. Que agradecer demais. E sempre que puder, estiver disponível, fica à vontade para chamar, que a gente vai ter o maior prazer de participar. Viu, negão? Deixa eu aproveitar aqui, ó, teve um pessoal que estava querendo saber de materiais, tudo. É só entrar em contato com você, que aí você faz, você quer passar para mim, como é que você quer fazer? O pessoal tá perguntando de materiais, tudo, como que dá para fazer, Rodrigão? Negão, na bio do RC Goleiros tem um link que é de um e-book que eu escrevi, que ele é gratuito. E vocês podem seguir também o @_GK Academy, que é a escola de formação de goleiros e treinadores de goleiros que a gente está criando 100% online. O lançamento do primeiro curso já é no mês que vem. A gente está rodando aí na alta, produzindo muito conteúdo legal e com preço muito acessível. Então, o e-book ele é gratuito. Pode baixar lá, fazer o download. Download tem muita coisa legal também lá. E aí, fica ligado. Então, fechou então. Aí tá respondido todo mundo. Rodrigão, muito obrigado, velho. Valeu, Obrigadão papai. mesmo, show de bola e tamo junto. Valeu. Abração.